né, de subcomandos, né? Então, você tem cada subcomando ele tem opções, né? Ele tem options que você pode passar para ele. E normalmente ele só executa alguma coisa quando você chega no último subcomando da cadeia. Então, atualmente aqui que comandos que a gente tem atualmente, né? Primeiros subcomandos, né, superiores é o BD e o web. Então, o BD tem os comandos de atualizar, que esse comando de atualizar é que faz que sobe o dump, né, atualiza o dump da máquina, do banco. E tem uns outros subcomandos de consultas. Então, você tem algumas consultas que ele permite a gente fazer. A primeira que está lá é a data de sessão. Né? Então, com um pregão ou com um procedimento, a gente passa o número do procedimento, ele já passa a data de início da sessão, né? Tem um de detalhamento de participações do lote, que é esse para o procedimento estatal. Tem um de lista de fornecedores, que aí dá uma lista quando a gente precisa aí de um fornecedor para fazer um cadastro pequeno, né, empresas de pequeno porte, médio porte, para a gente descobrir, né, mais fornecedores. E uma pesquisa de servidores, né? Você passando o MASP, ele passa algumas informações. E tem a parte web, que atualmente, né, tem subcomando só servidor, teria outro lá de fornecedor para fazer, né, ações como fornecedor, mas ele não tem nada nele ainda, né? Então, essa parte de web é para fazer automação, né, utilizando o browser. A gente tem a parte de criar o pregão e o procedimento. Tudo tranquilo por enquanto? eu vou passar tá tranquilo para a parte prática, então. Deixa eu... Vou sair do modo de apresentação aqui. Bem, no caso da minha máquina, eu coloquei o portal CRI no PF, então eu não preciso ir no projeto para executar ele, né? No meu home aqui, eu posso dar os comandos, né, de qualquer lugar. Então, eu estou... Todos os comandos têm, né, essa opção de help, né, que ele vai dar uma descrição do que é o comando. Então, na parte inicial aqui, sem nenhum subcomando, ele vai me listar, né, uma descrição, tem, né, aquela explicação de uso. Aqui não tem, nesse primeiro comando, nenhuma opção, e os subcomandos disponíveis. E o help eu posso usando em cadeia, né? Então, vamos consultar aqui a parte de banco, né, BD. E já dá uma nova descrição aqui desse subcomando. Novamente, quais são os subcomandos desse subcomando, né? Isso vai fazendo de forma simétrica aqui para todos, né? Então, atualizar aqui, é a parte de subir o banco, aí ele já tem algumas opções. Essas opções, na verdade, nem sempre são opções, às vezes elas são obrigatórias. Mas o que acontece? Quando ela é obrigatória, se você não digitar, ele vai te perguntar. Então, nós temos aqui, se você quer subir o dump rápido ou completo, e eu não digitar, ele vai me perguntar, a primeira pergunta aqui, ele vai perguntar se é rápido ou completo. Ou eu posso, né, eu dei Ctrl+C para abortar aqui, passar aqui a opção, ele já vai me passar para a próxima pergunta, né, que é o ambiente. Nesse caso, né, de subir o banco aqui, ele vai atualizar, né, quer dizer, a nossa própria máquina, né, ele tem uma opção aqui de máquina, porque a gente tem que passar aquele seed, né, quando a gente faz o comando no script na mão, a gente tem que saber qual que é o seed da máquina, né, que a gente usa. Na minha máquina é o Dumbo, então ele pega o nome da máquina automaticamente, né, mas se ele pegar errado, você pode passar essa opção aqui, então você não precisa passar ela, não. Agora, continuando aqui, né, quando eu tenho opções pré-definidas, ele me lista as opções que eu tenho entre parênteses aqui. Então, se eu quiser atualizar a master, aqui ele me pergunta, ele acessa o FTP e me mostra os últimos arquivos que tem lá, então eu posso ver a data, né, e qual arquivo que eu tenho para atualização da master, aí eu posso escolher entre eles aqui, de 1 a 4 pela linha.
E a partir disso aqui, ele já vai fazer toda a parte de download e vai fazer toda a atualização, né, do dump do banco. Eu vou ter que cancelar aqui, não quero atualizar meu banco, não. Eu dei Ctrl C aqui, tem essa exceção aqui que eu não tratei, né, quando a gente cancela, né, então toda vez que a gente cancelar, não dá um Ctrl C, é possível de ter algumas exceções no meio aí. Bem, então a gente tem, vou mostrar agora uma, deixa eu voltar aqui, o banco, mais um comando aqui de exemplo, só da parte de consulta, né, temos o comando de SQL aqui. Quando a gente vai cadastrar um pregão eletrônico, um procedimento eletrônico, a gente às vezes precisa encontrar algum fornecedor para cadastrar, pode usar essa consulta aqui. Ele também tem algumas opções. A primeira coisa que faltou ali é passar o parâmetro de cancelar aqui. Deixar fixo aqui. Não, eu pulei. Quando você não põe um option no meio, ele te pergunta, né? Então, acho que o SQL OBD, que um deles me pergunta qual que é o banco, né, que eu vou acessar, eu vou vou responder aqui no prompt mesmo. Então, as consultas, atualmente, a gente pode fazer tanto consulta no nosso banco local, né, tanto master, né, prod, homologa local, como os bancos que nós temos de referência aí, né, nos ambientes de teste. Eu vou fazer essa consulta na master mesmo. Eu deixei alguma coisa sobrando aqui. Né? Deixei aqui, só não apaguei o I e não apaguei o master, né? Deixei o help ali. Então, aqui eu listei aqui alguns fornecedores, né? Aí que tem o porte ser outro, ser médio, né? Eu posso dizer mais eu tenho a opção de passar conta se eu quero aqui. Aí, tá me listando vários aqui. E tem várias outras opções aqui. Então, se vocês quiserem explorar depois das opções, você vem aqui no help. Deixa eu pôr se eu queria colocar como parâmetro o banco, porque são toda hora me pergunta. Sei lá, aqui. Vou voltar aqui e ver qual que era o. Ele aqui mesmo. SQL é o D. Então, se não quiser ficar me perguntando qual o ambiente, deixa o help, né? Então, mesmo com help, se você passar. Vocês viram que eu tinha pedido, não tinha o parâmetro aqui da master passado, e mesmo sendo só help, ele me pediu para completar. Então, ele não segue até o final, mesmo sendo só para o help, se eu não passar os parâmetros anteriores. Vou mostrar as opções desse fornecedor aqui, que eu posso pesquisar por um CPF ou CNPJ específico, né? Se eu quiser saber qual que é quando eu não sei o CPF e o CNPJ, posso usar essa consulta aqui para isso. E agora eu queria mostrar um exemplo do portal web, antes de mostrar a parte de código. Então, uma parte web. A opção aqui é o ambiente. Eu vou executar no ambiente da master. Não sei de qual. Eu vou querer vai ser usando o servidor, né? São ações do servidor, não ações do fornecedor, né? Esse primeiro parâmetro que significa isso. Pregão. Eu vou criar um novo pregão. E as opções que ele tem aqui, eu posso criar a partir da cópia do número do pedido, ou se eu já tenho um processo, eu posso, né,
passar a partir desse processo já criado. Eu vou passar um parâmetro aqui, que é o número do pedido que eu quero copiar. Um número qualquer aqui já funciona. Uma questão sobre os parâmetros aqui, quando o parâmetro ele tem espaço, né, se fosse um parâmetro que tivesse espaço, eu teria que colocar entre aspas aqui, né, mas nesse caso aqui não é o caso. Quando eu fizer isso aqui, ele já começa a execução. Esqueci de pedir para a Raquel para a gente fazer junto aqui, para ver quem calava primeiro. O André. Vai primeiro, hein? Tem que fazer uma corrida de todo mundo do portal com isso aí. André, para fazer essa automação aí, você usou o que, essa automação aí? O catalão. Eu vou mostrar para vocês. Catalão, eu lembro a gente dando uma olhada nele, massa. Aí acontece o seguinte, no meio do processo, tem uns alerts que começam com esse prefixo aqui, ó, portal CLI, que são alerts do próprio, né, da própria ferramenta. Porque ela para em alguns pontos, para que a gente possa alterar, né, configurações que a gente deseja, e porque alguns pontos também não foi feita automatização ainda, né, tem esses dois motivos. Então, normalmente, ele te fala aqui alguma mensagem até o que você pode fazer para você continuar depois com ele. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou cadastrar o pedido que ele criou, ele já me passa um número aqui. Aquele parâmetro que eu passei de cópia do... Deixa eu mostrar aqui. Esse parâmetro que eu passei aqui, se eu quisesse criar um processo com vários pedidos, copiado de vários pedidos, eu podia passar isso várias vezes. Então, P300, espaço P400, que ele iria criar várias cópias de pedidos de uma vez. E aqui, voltando para a mensagem aqui, esse aqui. Então, o que ele mandou fazer? Ele mandou cadastrar o pedido, ele me passou um número aqui, né? Se tivesse mais de um número criado, ele ia mostrar ele aqui também. E eu tenho que iniciar o processo para poder continuar. Depois que eu iniciar, aí eu vou poder pressionar Enter lá no script para continuar no terminal. Então, eu dou OK aqui para fazer o que eu tenho que fazer. Essa mensagem que apareceu aqui, você fala, olha a mensagem, esqueci o número, né? É a mesma mensagem que aparece aqui no final do script. Ele repete ela aqui. Então, voltando aqui. Então, aqui eu vou alterar, eu quero alterar o pregão para eletrônico. E vou cadastrar, apareceu alguma coisa nova aqui, né? Porque eu alterei para eletrônico. E vou vincular o pedido. Que era, alguém lembra o número aí? 502? Peraí, Acho que era 502, aqui, ó. Esse 300 que você passou aí era o quê? Ah, tá, era um pedido que tinha você queria copiar, né? Isso. Uhum, entendi. Então, 502. Confirmar. Eu tenho que iniciar o processo, né? Então, deixa eu iniciar o processo. Iniciei, volto aqui para o terminal e dou Enter. Aí ele continua fazendo a prova até a parte de cadastro do edital. Aqui ele pediu para inserir o arquivo, porque isso eu não automatizei ainda, né? Então, seguiu aqui, venho aqui e incluo um arquivo. E na mensagem ali ele manda salvar, né? Então eu passei correndo. Vocês já viram, mas aqui continua aqui. Aí ele cria o pregão. Aí ele para normalmente nessa parte aqui, já cria normalmente um... Engraçado que alguma coisa deu errado ali. Porque ele anda mais um pouquinho. Aí acontece o seguinte. Em algumas funções, ele tem essa opção que quando alguma coisa dá errado, eu posso fazer o mesmo que eu sei que ele faz e depois mandar ele seguir. Eu posso cancelar. Então, eu vou tentar continuar aqui, que na verdade o que ele faz aqui era só preencher esses campos aqui mesmo. Ele parava aqui nesse ponto, faltou aqui um...
um ponto aqui, mas... Opa, eu saí, né? Eu fechei sem querer. Aí eu dá um voltar lá que vou. Aqui. Então, eu vou só gerar o lote aqui, e que ele parava exatamente nesse ponto para você poder configurar o lote aqui. Aí, vamos ver se vai funcionar ou continuar. Aqui. Vou dar um C aqui para ele continuar. Realmente não deu certo, não. Mas aí ele ia terminar até... Provavelmente por causa do Campo Novo ali, que a gente fez aquela mudança do pregão. Teve aquele... que mudou essa questão da lei, né? Que tinha um campo de decreto ali. Provavelmente foi isso, mas... Coisas precisa aprender, precisa ajustarem aí. Mas o funcionamento basicamente é esse, né? Agora, como é que eu crio uma automação nova? Não, primeira coisa, antes de eu mostrar a automação, eu quero mostrar a configuração. Primeira vez que você executar o Portal CLI, dentro do seu home, ele vai criar essa pasta aqui, ó, .portal CLI. Ele vai criar esse arquivo JSON aqui, e ele vai copiar o driver que está com ele padrão lá, que foi o que eu usei na minha máquina, na verdade, do Chrome. Então, normalmente, quando você está com o Chrome com versão diferente, ele dá problema. Então, você tem que baixar uma versão certa e substituir esse arquivo aqui. Esse arquivo de configuração, o que tem nele? Por enquanto, tem só o login e a senha do FTP, de onde ele baixa, né, o dump. E tem os bancos que ele acessa. Aquelas opções de banco que aparecem quando você vai fazer consulta, ele tira daqui. Então, se você quiser, por exemplo, colocar um banco, fazer consulta no banco do coleguinha aí, do Capela, quiser mexer no banco do Capela, você pode vir aqui por Vingador. Vingador, e aí, né, por senha aqui, ele vai acessar, vai aparecer a opção do banco do Capela lá, para você poder fazer consulta. Isso aí é proibido, hein? Não, assim, o dump ele só sobe na sua máquina, ele não sobe em outra pessoa, não. Mas aquela parte de consultas, ele sobe, né? E você pode consultar em outras máquinas, né? Normalmente, a Raquel me mostrou alguns bugs aí do procedimento. Eu estava assinado na Master, eu pedi só o ID para ela e usei uma função que tem aqui para listar todo o estado dos participantes, né? Então, coisa que você não vê na tela, né? Tá no banco, para você poder consultar e ver o que causou o erro, né? Então, assim, isso ajuda um bocadinho. Então, configuração só tem essa. Essa parte de scripts aqui é o seguinte, né? Porque para a gente fazer aquela parte de atualização subir o dump, a gente tem que baixar um projeto do Git. Então, o projeto do Git, ele baixa aqui dentro dessa pasta. Na primeira vez que você executa, ele vai te pedir sua senha, né? E seu login no Git para ele fazer esse download, né? Esse download não, né? Fazer o clone do projeto. Mas isso é a primeira vez. Bom, então essa aqui é a parte de configuração. Agora eu vou mostrar como é que faz... vou mostrar, antes de mostrar como é que o Capela, deixar por último o que você quer. Mas é rapidinho, é só um segundo aqui mesmo. Acabou o tempo. Agora não aguento esperar. Acho que é rapidinho. O projeto, como é que ele está organizado? Primeira coisa, tem um README aqui, né? Se vocês quiserem ver como é que instala, os comandos básicos aqui, né, de execução. Vocês viram que eu só usei o Portal CLI, né? Para executar. Normalmente, quando vocês forem usar, vocês vão usar Python, né? Vai ser Python dentro do projeto aqui, portalcli.py aqui, né? Eu já criei, no meu caso, como eu já criei as referências, já vai direto. Mas é a mesma coisa. Ou se vocês instalarem, né, não fizer referência, vocês tem uns passo a passo aqui, né? Mas vocês vão poder usar também Python, -m aqui. Então, tem várias formas de executar, mas é tudo a mesma coisa, né? Mas como é que está a estrutura aqui? Basicamente, o projeto é dividido em duas partes. Tem uma parte que realmente tem implementação, né? Tanto do banco quanto
do acesso ao web, e tem outra parte que é da linha de comando. Então, a linha de comando, ela só serve para buscar as informações, né, e passar para essa outra parte. Então, essa pastinha aqui de commands, tem essa estruturação da linha de comando. O inicial, realmente, é esse portal CLI aqui. Aí eu uso essa biblioteca, que eu clique. O CLI aqui, você pega uma função, cada nome de função vira um comando lá na linha de comando. Aqui, a descrição que você passa aqui, o que ele coloca como, né, como help, né, texto do help. Eu vou mostrar um outro aqui, por exemplo, aqui no Commands tem a parte web e a parte de banco. Na parte de banco, a gente tinha aquela função que eu mostrei lá, listar fornecedores. Então, é o próprio nome da função, e aqui eu especifico quais são as opções, né, que vai ter, que eu recebo elas como parâmetro. Então, a estrutura é simples, é só essa mesmo. E quando eu vou encadeando como é que fala, um comando dentro do outro, por exemplo, aqui eu criei o comando, o grupo PD, eu falo que ele é um grupo, e depois eu só ponho essa notação aqui para falar que esse comando aqui está dentro do grupo. Então é bem tranquilo. Depois vocês olham, se quiserem, né, olhar a documentação, vocês verem que é bem tranquilo fazer essa criação da linha de comando. E a outra parte, que é realmente essa parte aqui, né, que tem a parte de implementação. Então, a parte de banco tem essa classe aqui que tem as consultas, tem esse outro script que faz né, que sobe o dump, e a parte web está aqui. A parte web, normalmente eu não usei o padrão PageObject, o que o pessoal usa para fazer implementação de automatização. Então, eu não separei por página, eu separei por fluxo. Porque o que a gente grava, né, eu vou fazer um encaminhamento, então eu gravo um fluxo inteiro e coloco ele disponível. Então, a gente tem, normalmente, tem o pregão. Aí, cada método aqui, o fluxo, né, cadastrar pregão, isso só tem um, né, esse pregão só tem um, mas o edital tem aqui, por exemplo, encaminhar e informar a publicação. E o conteúdo de cada método é o que a gente grava, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, tem esse... Depois eu vou passar o link para vocês. Tem esse plugin aqui, que é o Catalog Recorder. Então, eu só preciso fazer... deixa eu criar um novo aqui. Eu quero gravar um fluxo novo. Eu abro ele, né, crio um novo teste aqui e ponho gravar. E faço as ações. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Por exemplo, eu já clico, né? Não posso fazer nada aqui, né? Vamos começar com a consulta de cadastro aqui. Então, eu venho aqui, digito, por exemplo, alguma coisa. Enquanto eu estou fazendo isso, ele está gravando as ações. Bem simples aqui. Pronto. Depois que eu faço isso, eu paro, né? Para a gravação, eu posso executar aqui para testar se está tudo certo. Provavelmente, quando tem essa questão de Alert, que ele não pega direito, né? Mas já deu pau aqui, mostrou onde ele deu pau. Ele foi os dois verdes aqui, e isso aqui ele deu errado. Eu vou até apagar esse primeiro aqui. Essa primeira parte aqui. Não tem opção de apagar, que engraçado. Normalmente aparece. Ah, não, porque estava executando ainda, né? Tinha dado erro, não tinha pegado o erro ainda, por isso que não estava deixando eu apagar. Aí, assim, você pode alterar aqui o que ele usa para buscar, só os parâmetros, se der algum erro na hora de escolher algum elemento, você pode usar mudar o ID, mudar, por exemplo, mudar por nome, tem várias opções aqui. Você tem que olhar a documentação, né? Aqui, normalmente, ele demonstra um elemento, às vezes ele mostra outras opções aqui.
Mas como deu errado, né, e o tempo está pequeno, não vou gastar muito tempo com isso, tentando consertar aqui, não. Dependendo da página, funciona muito bem, né? Mas as partes com React está um pouco mais difícil, elas estão dando um pouco mais de erro. Mas uma vez que a gente gravou aqui, você deu play aqui e deu certo, você vai vir na parte de exportação. Opa. Nossa. Onde é que ele exporta aqui? Exportar. Aqui, ó, exportação, aqui. Aí ele tem várias opções aqui. A gente vai escolher Python, né? E o conteúdo, normalmente, essa parte inicial aqui, você vai desprezar ela. Você vai pegar normalmente só o conteúdo do método principal aqui. Aqui eu vou copiar. Como a gente fez, suponha que era alguma coisa acho que era de processo que a gente estava fazendo, né? Eu vou entrar aqui no processo e vou colar o método aqui. Aí o que acontece? O driver que... Normalmente o driver que ele usa lá, normalmente já está carregado nas classes aqui. Como que eu explico isso direito, hein? Então, a gente tem a referência do driver, mas não é a referência que eu uso aqui, não é a referência do driver direto, puro e simples do Selenium. Na verdade, o que eu estou passando para ele aqui é esse portal Selenium. Se vocês forem criar uma classe nova, vocês vão ter que usar, eu sugiro que vocês usem essa classe aqui. Ele tem todos os métodos do Selenium, só que ele tem umas funcionalidades a mais. A primeira é que o método get, que pega a URL, normalmente quando como eu fiz aquele teste na master ali, ele pegou, tá vendo, a URL completa. E esse get aqui, ele pega, né, desse driver que eu passo aqui, ele pega só a referência parcial. Ele já tem definido qual máquina que a gente vai acessar, por causa de todas as configurações que a gente faz antes, né, de qual ambiente. Então, eu tenho que tirar a parte inicial aqui da URL, né, usando esse driver, né, do portal browser aqui. E ele vai ter, assim, os mesmos métodos, mas ele tem os métodos a mais, que são os métodos que tem aqui para facilitar o trabalho da gente. Um desses métodos é esse método que exibe aquela mensagem de alerta. Quando eu preciso dar um pause, eu passo a mensagem e ele emite um alerta lá no browser e faz uma parada no script. E além de outros métodos aqui, né? Sim, tem métodos que facilitam, por exemplo, para fazer o login, né? Se iniciar já fazer um login no portal, para fazer, por exemplo, esperar, né? Porque às vezes a tela tem uma demora para renderizar, você tem que esperar um ID aparecer para ele fazer uma ação, então ele já tem alguns métodos aqui para facilitar isso. E vocês olham com calma, né? Quando vocês forem fazer, né? Se algum desses métodos podem aí ajudar vocês durante, né, o desenvolvimento. Mas o passo é só esse. Então, teoricamente, uma vez que eu copiei o conteúdo para cá e tirei o início da URL aqui, eu já poderia invocar esse método aqui em algum fluxo. Então, como é que eu crio os fluxos? Os fluxos, né, eles estão separados aqui. Então, eu gravo cada pedaço, né, do fluxo. Um fluxo, uma ação do pregão, que é tipo encaminhar, né, criar, né, ou fazer qualquer fluxo completo, que é por partes, eu construo nesses objetos e monto todo o processo nos fluxos. Então, no fluxo do pregão, que foi que ele chamou, o que ele faz? Ele primeiro chama o fluxo de criar e aprovar, que é criar o pedido, né, copiar o pedido e aprovar o pedido, que está implementado daqueles objetos. Depois, eu chamei o edital aqui, e chamei o fluxo de encaminhar, o processo, né, do processo de aprovar, e fui montando cada um daqueles subfluxos.
Então, não está organizado por tela, né? E sim por fluxo. Deu para entender, e eu falei meio bagunçado aqui, mas vocês conseguiram pegar? Está meio confuso ainda. Não foi bagunçado não, André. Achei top, viu? Muito simples. Não, principalmente depois para usar, né? Ficou simples demais, ficou legal. E achei legal quando falha, tem a opção da gente continuar na tela também e fazer a operação e tentar continuar, né? Essa opção aqui, deixa eu entrar aqui no que a gente mexeu aqui no procedimento. É essa anotação aqui, ó. Então, todo método que falhar e tiver essa anotação, ele exibe o nome do método que falhou e pergunta, né? Faz aquela pergunta lá. O meu objetivo, na verdade, era que eu conseguisse passar da opção de ele me pedir os parâmetros de novo do método. Mas eu não cheguei a fazer isso, não. Eu falei assim, você quer mudar os parâmetros? Porque às vezes o repetir não funciona, não serviu para nada, porque o repetir sempre dá o mesmo erro, né? Mas o continuar é que realmente estava me salvando algumas vezes aí que eu estava fazendo alguma coisa, não queria resolver, falei, vamos ter o fluxo seguinte está funcionando. Então, basicamente é isso. Aí sim, se vocês quiserem fazer, tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, né? Quiserem reestruturar alguma coisa, a gente pode, né, sugerir reestruturação, a gente conversa também. Sigam à vontade. E o pessoal que tem, principalmente o pessoal da equipe de teste que quiser usar para facilitar aí a questão das consultas, até de consultas e essa parte web, eles não precisam não precisa baixar o projeto, né? A gente pode tem como gerar tem até isso no README ali, a gente gera esse arquivo, eu disse aqui, esse targz aqui, e é só dar um import com o pipe no Python, da pessoa, né, que já está instalado na máquina, que você já pode utilizar. Né? Essa é uma versão de distribuição aqui. Bom, então é isso. 10 horas na hora da reunião, né? Eu achei que ia ser mais rápido. Não. André, muito legal, cara. Semana que vem eu vou contribuir com algumas coisas aí, principalmente consulta que utiliza e tudo. E a ideia é isso, viu, gente? Todo mundo contribuir aí para a gente fazer isso crescer, assim. Eu acho que vai facilitar bastante a nossa vida em muitos aspectos.